Receberei o teu poder, receberei os teus milagres, conforme as tuas promessas, conforme a tua vontade, porque tu és o Senhor. Se eu me humilhar diante da tua glória, me arrepender dos meus erros e buscar o teu. Paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Está chegando no seu lar nesta tarde, ou quem sabe aí, né, no seu trabalho, ou quem sabe está no automóvel aí, dirigindo, escutando o programa. Está chegando o programa da Abrace Restauração nessa tarde. Aí em você é muito bem-vindo. Nós estamos aqui com pessoas muito especiais, glórias a Deus. Eu sou a irmã Aline, colaboradora da Escola Abrace Pampa. Né? Comigo aqui está a secretária da escola, a irmã Camila. Glória a Deus, paz do Senhor, irmã Camila. Deus, a paz do Senhor, irmã Aline, a paz do Senhor a todos os nossos ouvintes. Amém. E aqueles que estão dialogados conosco. Glória a Jesus. E aqui conosco está um convidado muito especial, mas pensa em especial. Glória a Deus, especial para Jesus, especial para nós, nosso querido pastor Paulo Roberto dos Santos. Glória a Deus, pastor, que abriu mão da sua folga. Ô, glória. Glória a Deus. Obrigado pelo convite. E viemos aqui. Não vou ser hipócrita, né? Com alegria, não com muita alegria. Com alegria. Glória a Deus, pastor, é isso aí. Não, vem com alegria, sim. Glória a Deus. Com certeza vai contribuir conosco nesta tarde. Né? Abriu mão da sua folga, né? Um período da sua folga para estar conosco. E eu tenho certeza que vai abençoar a minha e a tua vida nessa tarde, o testemunho do pastor. Nós que vamos falar hoje, né, sobre a profissão pastor. Né? Quando eu falei isso numa reunião, irmã Camila, eu acredito que as irmãs ficaram um pouco surpresas, né? Nós organizamos ali em reunião o cronograma. E não só elas, mas outras pessoas ficaram surpresas. Estava junto, então. Ué, a irmã Camila não estava. Inclusive, ela também foi pega de surpresa. Né? Ela foi pega de surpresa com esse assunto, com esta profissão pastor. Né? Muitos, né, não sabem que pastor é uma profissão, né? Será? Vamos ver. Vamos descobrir, né? Vamos descobrir melhor, vamos entender melhor esse negócio, né, pastor? E eu gostaria de te convidar nesse momento para divulgar esta programação, né, irmã Camila? Como é que pode ser feita essa divulgação? Via WhatsApp, via status? Via status. Dá um branco assim na hora, no ar, né, irmã Camila? Opa, como que se dá? Via status, então você pode compartilhar aí nos grupos que você faz parte, né, nas listas de transmissão, também pode divulgar ali, pode divulgar nos grupos, né? Compartilhe essa programação, né? E participe conosco nessa tarde. Para quem tem Signal. No Signal no também, Telegram. né? No Telegram também. Então, compartilhe. Nós não queremos ficar sozinhos com essa curiosidade nessa tarde, né? Muitos não sabem. Pastor como profissão, como assim? Como que é isso, né? Então, vamos descobrir um pouquinho mais e vamos também aprender com o pastor Paulo hoje. Eu tenho certeza que ele tem muito a contribuir, né? Quem tem esse chamado para exercer esta profissão, e agora, né, vamos aprender como que pastor, né, chegou a ser pastor, como que isso aconteceu, como se deu. E eu creio que vai ser uma bênção para mim e para a tua vida. Eu gostaria de orar nesse momento. Gostaria de pedir para o pastor Paulo nos levar diante de Deus, levar essa programação. E você, né, deixe o seu like, compartilhe e ore conosco nesse momento. Estou procurando o link aqui para dar o meu like, né? Mas com certeza. Vou compartilhar com o senhor, pastor. Então tá bom, então. Vou compartilhar. Enquanto eu compartilho, irmãos, com o pastor, você compartilha também. E vai ser uma bênção. Eu já coloquei nos meus status aqui.
Porque nós não queremos ficar sozinhos, né, irmã Camila? É isso mesmo. A Camila não quer ficar sozinha, né? Realmente. Quando chama, galera, não tinha visto aqui, mas estão ofuscando meus olhos aqui, ó. Olha aqui. Tá bonita essa mão, né, pastor? Ofuscando meus olhos, esse ouro aqui. Como brilha, né? Pois é, sua mão também brilha, né, pastor? A minha mão brilha faz 26 anos. Glória! Deus, que bênção, pastor. Mas vamos orar então, enquanto a senhora vai passando para mim o link, pode ser? Já passei, vamos orar. Eterno Deus e Pai, Criador do céu e da terra, queremos te agradecer Glória, pela Jesus. oportunidade de estar aqui juntamente com as tuas filhas. Te agradeço pelos ouvintes, irmãos que estão videologado conosco. Abençoe a irmã Tainê, que está conosco na técnica. Deus, cada pessoa ajuda aquela pessoa que está lutando. O irmão Leonardo, Senhor, abençoa ele que perdeu a sua vovó. Dá graça para o irmão Leonardo, toda a sua família, consola ele, Pai. Eu te peço a tua bênção também nos demais ouvintes. Abençoe esse programa, tem misericórdia de nós, que seja para louvor e glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E o Leonardo que perdeu a sua vovó aí, irmã. Fiquei sabendo hoje. Leonardo, qual Nosso Leonardo, Golatti? assessor do pastor Humberto, isso mesmo. Que o Espírito Santo possa consolar, né, o coração dele, da sua família também. Um amigo chegado, vou mandar mensagem. Não estava Bem, não sabendo. sabia. É verdade. Amém. E se alguém, né, quiser fazer perguntas, você pode mandar perguntas no Não, chat. você não faça pergunta. Aproveitar a presença do pastor Paulo Roberto. Se você tiver alguma dúvida e quiser perguntar, você pode botar no chat. Nós vamos estar lendo o chat também. Então, aproveite a oportunidade, né, de fazer muitas e muitas perguntas para o pastor Paulo Roberto. Gostaria de te agradecer. Né? Glória a Deus. Então, pastor, Vamos lá. eu acredito que para muitos será uma descoberta nessa tarde, né? Pastor como profissão. Aqui no Brasil, o senhor poderia falar um pouquinho para nós como que acontece aqui no Brasil, pastor? O pastor, ele é reconhecido como uma profissão? Tá. Muito bem colocado, Aline, né? Isso. Eu, por incrível que pareça, são muitas pessoas, a irmã Aline eu não conhecia. Eu não sabia quem era ela. E pela insistência, ela foi, e também é muito simpática ela, né? A maneira que ela me tratou, com respeito até, que eu nem mereço. Aí perguntou se eu podia vir no programa e tal. Daí eu digo, da irmã Aline, quem sabe, normalmente eu fico segunda, eu fico em casa, né? Ou às vezes eu estou viajando. Será que eu podia mandar uma gravação dela? Uma gravação? Não, o programa é ao vivo, pastor. Nós queremos o senhor ao vivo, pastor. Aí eu fui levando, aí foi eu cheguei, mas eu acho que eu vou lá no programa. A irmã tem sido tão educada, né? Digo, irmã, eu vou segunda-feira, segunda eu vou aí no programa, e glória a Deus, viemos com muita alegria. Vamos lá, então. A sua pergunta foi muito boa, a maneira que a senhora fez. A senhora colocou um adendo importantíssimo. Brasil. Exatamente. Em alguns países existe realmente a profissão pastor. Alguns países estão reconhecendo. Até onde eu sei, no Brasil, o pastor não é uma profissão. Inclusive, aconteceu, parece que em São Paulo, alguns anos passados, que um grupo de pastores, né, entraram na justiça. E o juiz fez uma coisa assim sensacional. Sensacional. O juiz, um homem não crente, deu uma lição até para aquele grupo de, parece que era 300 pastores, né? Vários pastores, várias igrejas se reuniram e entraram na justiça. E aí o juiz disse assim, ó, pastor não é profissão, é vocação. Glória a Deus. Então, a nossa realidade no Brasil é essa. Irmã Aline, eu poderia ler uma palavra de Deus? Com certeza, pastor. Atos dos Apóstolos, irmã Camila. Eu sempre confundo o nome dela com Patrícia. Por que será, né? A mãe dela é Patrícia, então... Mas normalmente é sempre Patrícia. É Atos 20, 24. Que vontade de tirar essa máscara. Misericórdia, mas eu vou respeitar a irmã que está de máscara aí. Vamos lá. Talvez alguns momentos assim que a gente vai falando, que ela fica embaçando todo o óculos. Atos 20. Presta atenção no que diz a palavra de Deus. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa,
contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Observe uma coisa aqui, irmãos. O apóstolo Paulo, ele está falando sobre a sua vocação, para facilitar o entendimento dos irmãos. Vocação e chamada, tá? Coloque no mesmo nível. Vocação e chamada. Lê de novo. Olha, preste atenção, a gente lê rapidamente, escute antes dela ler. Esse período de Atos dos Apóstolos, o apóstolo São Paulo, irmãos, ele estava falando quando ele estava na igreja de Éfeso. Ele estava saindo de lá. Ele ficou 3 anos trabalhando ali em Éfeso. Era um local de muita feitiçaria, prostituição. Mudou a história da cidade. Mudou a história da cidade. Deus fez uma obra extraordinária em Éfeso. Uma obra extraordinária. E ele agora, ele não era assalariado. Ele escreve o quê? Olha o que ele diz. Lê, por favor. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Observe uma coisa, recebi. Ele está falando ali de vocação. Vai lá no recebi, continua lendo. Recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Olha só, meus irmãos. Eu recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho do Senhor Jesus. Isso? Da graça de Deus. Exatamente. E, ao mesmo tempo, ele está falando também, irmã Aline, da abnegação. Então, essas duas coisas, ela tem que correr junto. Eu tenho uma coisa comigo, assim, eu procuro fazer as coisas com alegria, né? Eu fiz uma coisa esses dias, assim, pensando, né? Eu estava pensando. Em casa, assim, comecei a pensar, se eu tivesse condições de escolher qualquer coisa, assim, sério, vamos supor, eu só estava viajando, assim, né? Sonhando, assim, em casa. Se eu pudesse escolher qualquer profissão, aí pensei, isso não. Não, isso não. Para trabalhar em tal lugar, não. Para trabalhar, não. Justiça Federal, não. Ou seja, sabe aonde que eu me achei? Aonde eu estou. Glória a Deus. Diante de Deus. Aleluia. Irmãos, assim, tá aí a irmã Tainê. Eu não me lembro a última vez que eu tirei férias. Eu não sinto falta disso. Não, sério. Eu não quero. Eu não quero, graças a Deus que eu tenho um pastor, né? Que é o pastor Humberto, que é um homem que tem compreensão, é um homem que realmente tem o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então, isso se completa na igreja. O obreiro e o seu pastor. Todos precisam ser pastoreados. Então, dentro dessa chamada, eu até vou falar algo aqui surpreendente. Eu vejo em Paulo essa vocação. Essa vocação. A pessoa tem que fazer a obra de Deus com alegria. Né? E se a pessoa é chamado, ele tem que confiar em Deus. Amém. Ele vai ter que depender de Deus. Eu vou um pouquinho mais além. A igreja não teria até por que dar um salário para um pastor. Aí eu já vou puxar uma outra coisa. Vamos lá, então, para os irmãos entenderem. Eu já vou passar para as irmãs. Em alguns anos passados, eu até coloco uma pergunta para vocês duas. Se vocês estão liderando um trabalho, e aí vocês têm caixa na igreja, e vocês vão convidar um pregador, que ele vem lá de São Paulo, o que vocês vão ter que fazer para trazer esse pregador? Custear a vida dele. Custear. Há uns anos passados, era uma vergonha, assim, tu, por exemplo, tu oferecer uma passagem de avião para um pastor, um pregador. Era um escândalo até. Por quê? Era a época, a cultura da época. Vamos voltar um pouquinho mais atrás? O rádio, que hoje ninguém tem rádio.
dependendo o período da igreja, se você tivesse, você era disciplinado. E tem pessoas que foram disciplinadas por causa do rádio. Pá, mas isso é uma loucura, isso é um exagero. Não, não era um exagero. É que, para a época, o rádio só tinha programações mundanas. E a recém estava chegando. Era prejudicial para as pessoas. Claro que depois evoluiu. Igrejas compraram rádio. Não, aí mudou. Aí é um outro contexto. É um outro contexto. Então, você tem que se adequar para o momento. Exato. Momento. Então, assim, ó, algumas coisas tem que se fazer isso. Não, mas Deus não muda. Eu sei que Deus não muda. Então, assim, ó, vamos continuar no que nós estávamos falando, sobre custear. Então, eu me lembro que uma vez um pastor veio pregar, eu não me lembro onde foi, e ele veio de avião. Meu Deus, tirar dinheiro da igreja. Irmão, hoje tu consegue passar de avião por R$300. Às vezes menos. Menos em promoção. Na época, uma passagem de avião era muito caro. Mas era uma loucura. Era Varig, né? Era uma coisa maluca, era uma coisa doida, assim. Não se cogitava isso aí. Só pessoa tivesse muito dinheiro para andar de avião. Eu me lembro que a primeira vez que eu andei de avião, veio toda a minha família, morreu um tio nosso, né? E nós viemos de Foz do Iguaçu a Porto Alegre de avião. Era aquele avião que ele fazia assim, ó, zzz, só vomita. Você lembra? Não sei se você ficou sabendo disso aí. Não. É teu tempo, é muito novo. Mas o avião ele fazia assim, mas tinha um saquinho de vômito. Hoje não, hoje tu nem sente. As coisas mudaram, evoluíram. E era caríssimo uma passagem de avião. E nós viemos toda a nossa família de avião. Foi uma coisa assim, né? Então, um pastor andar de avião, tirar dinheiro da igreja para trazer um pastor, era uma loucura. Mas hoje, se tu não fizer isso aí, loucura tu não fazer isso. Exatamente. Né? Então, assim, ó, aí chega em custos, salários, né? Vamos ler a palavra de Deus. Não, mas depois eu vou ler. Então, hoje, irmãos, assim, ó, tem lugares que as pessoas têm um preço para pregar, por exemplo, né? Parte mais de cima do Brasil, é até feio se tu não diz o teu valor. Pregadores já falaram comigo, dizem, não, meu irmão, não é. É que eles perguntam, se tu não diz, fica feio até para ti, fica ruim para ti. É que tu não é nada. Então, a nossa cultura da nossa igreja, por exemplo, nós não cobramos. Eu nunca cobrei, nunca na minha vida, nunca cobrei. Né? Já ganhou oferta? Por misericórdia de Deus. Como é que funciona o que o pastor Humberto deixou para todos nós? Paga-se os custos, despesa e uma oferta de amor. Pode ser R$1. Oferta de amor, né? Não é obrigado a dar oferta. É obrigado. Não? Então, paga-se... Pô, imagina, irmão, se eu fosse pagar todas as despesas onde eu vou, ia ficar pesado para mim. Né? Aí, um final de semana eu vou num lugar, no meio da semana. Exatamente. Né? Aí ficaria pesado. Então, a cultura nossa hoje mudou. Eu me lembro que eu fui uma vez em Guaíba. Os valores também, né? Mudaram bastante, né, pastor? Mudou. Então, tudo isso pesa, né? Eu fui numa vigília e Deus fez uma obra e convidava para... Deus batizou 8 com o Espírito Santo, por misericórdia de Deus. E o irmão, um pastor muito conhecido, até já faleceu, ele era conhecido em todo o Brasil, ele que me convidou. Ele faleceu num acidente. E aí ele disse assim, aí mandou o tesoureiro, o pastor tem uma oferta. Não, eu não quero. Sabe, a cultura era outra. Depois a coisa começou a ficar quase que automática. Se a igreja não der uma oferta, vira até... Imagine, levou a irmã lá, Camila, para pregar e não deram nada para ela. Hoje mudou as coisas. Bom, então é certo, errado? Irmãos, aí... Por exemplo, se uma pessoa ligar para mim, uma igreja, assim, pastor Paulo, o senhor pode vir pregar aqui em Butiá? Sim, irmão. Pastor, nós não temos nada para lhe dar. Amém, irmão. Fica tranquilo. Glória a Em Deus. muitos lugares que eu vou, quando Deus toca no meu coração, quando Deus fala comigo, eu não pego oferta. Né? Em outros lugares eu pego oferta. Na grande maioria eu pego. Mas às vezes Deus fala comigo. Agora, há pouco tempo Deus falou comigo. Eu fui pregar num lugar e Deus falou assim, tu não leva oferta. Tu não pega oferta. Às vezes acontece. Né? Em regra geral,
O que eles quiserem me dar, eles me dão. Amém. Se não quiser me dar nada, pastor, nós não temos nada a te dar. Deus abençoe, irmão. Amém. Deus. Não vim por isso. Eu não estou ali por isso. Né? Até Deus o livre se eu estivesse ali pelo dinheiro. Então não vai, então. Né? Então, eu me lembro que uma vez eu estava no interior, lá próximo a Santa Rosa, e aconteceu um fato muito interessante. Eu estava, antes de pregar, Deus falou comigo assim, ó, tu não pega oferta, tu dá para aquele rapaz que está tocando violão ali. Aí eu falei para o irmão assim, encarregado, irmão, o senhor, quando for me dar a oferta, o senhor não me diz o valor, dá para aquele irmão ali, ó. Para aquele irmão ali, ele para aquele irmão. E os camaradas me trouxeram o bloco para mim assinar, daí eu vi o valor. Eu não queria, era uma oferta boa. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Eu dei oferta, eles deram oferta pro irmão, o irmão ficou feliz, né? E aí terminou o culto. Quando terminou o culto, chegou um irmão, pastor, preciso falar, o pessoal tá, todo mundo tinha ido embora. Aí eu fiquei por ali, daí o irmão, pastor, eu preciso falar com o senhor. Sim, irmão. Era um senhor com uma caminhonetona, um cara novo até. Foi lá pro lado de Santa Rosa, no interior aí. Pastor, eu tava no culto e na hora de levantar a oferta, eu fui botar a mão no bolso e tinha deixado na caminhoneta. E eu tinha uma oferta para lhe dar pro senhor. E eu fui lá e busquei agora, toma aqui, ó. Olhei o mesmo valor da oferta que saiu no culto. Glória a Deus. Era uma questão de moedas, diferença assim, ó. Aleluia. Deus mostrando, eu cuido de ti. Deus cuida, né, pastor? Eu cuido Ele de se ti. responsabiliza, né? Pelo chamado, pela vocação, por tudo que ele Bah, faz. né? esse tema aí é muito bom de falar. Eu ficaria falando um monte de coisa aqui, mas vou deixar Fica à vocês. vontade, pastor. Não sei como é que tá os ouvintes também. Então, pastor, aqui no Brasil, pastor não é considerado uma profissão. e sim Até uma onde eu vocação. sei, olha só, eu não é o... Nós pesquisamos também, pastor, Ah, a tá. respeito. E foi bem isso, né, irmã Camila? Parece que nos Estados Unidos, Estados Unidos tem muitos estados, né? Nos Estados Unidos, a Alguns irmã Ivonete lugares. também estava nos informando que sim. Então. Mas aqui no Brasil, né, pelo que a irmã Camila também estava pesquisando hoje pela manhã, não existe foram uma formação. pesquisar, hein? Fomos. Não, sabe? parabéns. Deixa eu falar uma coisa para a irmã. O que a gente faz, que a gente conhece? A igreja é um organismo espiritual Sim. e tem administradores. Então, assim, ó, a nossa igreja, por exemplo, dá uma prebenda para os pastores, Sim. né, os que trabalham, né? Mas não é uma coisa assim, tipo, seletista, por lei, não é uma coisa, até onde eu sei. Só se eu estou enganado, só se eu estou enganado. Mas até, bom, ter financeiro, né? Me ajuda aí. Então não é ali de carteira assinada, mas os irmãos pagam o seu INSS para ter benefício e aposentar. Né? Mas se a pessoa não quer pagar, o problema é dele. Eu, por exemplo, os irmãos entenderem, eu sou aposentado pelo município. Então, eu não sou aposentado seletista, né? Faltaria para mim alguns anos. Eu tenho interesse de começar a pagar o INSS, que vai lá na frente eu posso, mas é um interesse meu, que eu vou estar deixando para minha família, para minha esposa, se amanhã depois eu partir. Então, eu acho importante isso. E incrível, vocês me chamaram e eu tinha decidido, né, a fazer isso. A ir pagando, terminar certinho, porque a gente tem que se preparar, né? Claro. A gente tem que se preparar para a vida, né? Tu tá aqui, tá vivendo aqui, tu tem que pagar o teu INSS para te ter os direitos. Então, aonde eu sei da igreja, mas a nossa igreja é uma bênção. Dá prebenda, ajuda, pelo amor de Deus, em água, luz, aluguel, Glória a Deus. dá uma ajuda pro carro, quando estraga o carro, conserta. Pá, é uma mãe, sem comentário. Sim. Sem comentário. E é necessário, né, pastor? É necessário, mas não é obrigatório. Sim, Não é mas obrigatório. vocês entregam a vida de vocês, né? exatamente. A Deus, né? Só que, é claro, né? Vou lhe contar uma se coisa come, pra irmã. Se bebe, se veste, se mora. Exatamente. A igreja tem muita despesa também, muitas despesas. Se, por exemplo, assim, pastor Paulo não vai ter o salário esse mês, amém. O que eu vou fazer? Tu gostaria Glória de a ter Deus. muito? Gostaria de ter aumento? Gostaria. Não sou hipócrita.
Eu gostaria de ganhar mais, gostaria. Mas eu estou feliz com o que eu ganho. Eu acho que eu nem mereço até. Eu nem mereço. Mas a igreja não é obrigada a fazer isso. Então, assim, as pessoas vêm trabalhar na obra de Deus por livre e espontânea vontade. Uma pessoa que ele é um obreiro e ele reclama do salário, não, tinha que ter aumento. Irmão, tu tá no lugar errado. Tu tá no lugar errado. O apóstolo Paulo, ele mostra claramente que o trabalho pastoral é uma vocação. É uma vocação. Não que a pessoa não tenha direito, mas não é uma obrigação da igreja fazer isso aí. Prova que o apóstolo Paulo não ganhava nada. Né? Ele servia a Deus, ele confiava em Deus. Amém. A chamada é acompanhada da dependência de Deus. Mas o senhor acha errado ajudar ou não ajudar? Não, não acha. Eu não estou dizendo que eu estou achando errado, eu estou dialogando só. Eles vão parecer meu. Né? Eu penso que o que a igreja faz é uma bênção. Outro ponto também muito importante. É aí que entra, eu conheço a irmã Camila, muitas igrejas que se arrebentaram. Por quê? Porque os verdadeiros vocacionados passaram. Aqueles que fundaram a igreja, eles lutaram. Irmão, tem igreja aqui no Rio Grande do Sul, que se as pessoas pudessem vender terra, como davam terra para comprar uma alma, eles faziam. Então, assim, ó, realmente eles tinham amor. O pai da esposa do pastor Oswaldo Queiroz foi um servo de Deus. Ele deu terras e mais terras no interior para a obra de Deus. Eles davam com amor, sabe? Abnegação, assim, sabe? Era uma coisa... sem apego, né? Sem apego, eles queriam ver a obra de Deus crescer, que as almas se salvassem. Aí o que começou a acontecer? As igrejas da simplicidade, das casas pequenininhas, nas vilas, começaram a crescer. Foram crescendo. E o que aconteceu? Nepotismo. Começaram o quê? Colocar os filhos. Virou um império. E aí o filho, alguns se davam mal, não conseguiam emprego, não conseguiam estudar. Aí o que surgia para ele? Um salário certo. Faz lá um curso de teologia. Vai lá. Então a pessoa vinha sem uma verdadeira chamada de Deus. Sem uma chamada de Deus. Né? E a pessoa vinha. E aí começou essas pessoas, infelizmente, a liderar, administrar. Aí, por exemplo, assim, ó, dizia uma irmã de cabelo comprido, isso é bobagem. Né? E aí começou. Foi se perdendo, então, a verdadeira... Aí entristeceram o Espírito Santo. Quebrou a igreja. E não, irmãos, e não foi um nem dois. Foram vários lugares. Eu dou glória a Deus que a nossa igreja tem um sistema de administração que a convenção funciona. Funciona, tem lugar que Deus o livre tu mexer esse pastor daqui, tirar ele, por exemplo, de Canoas. Não! Tinha alguns pastores de alguns determinados lugares que diziam assim, ó, eu só saio daqui dentro de um caixão, e saio dentro de um caixão mesmo. Entendeu? E, infelizmente, graças a Deus que nós temos um sistema hoje, um sistema que a convenção funciona. Não, o pastor que está em Caxias, ele vai para Gravataí, o que está em Gravataí, ele vai para tal lugar, sem problema nenhum. São movidos pelo Espírito Santo. Acabou, não tem isso aí. Quem é o superintendente da juventude? É o fulano? Não, irmão. Deus nos mostrou, Deus falou conosco, com a mesa diretora, junto com o pastor Humberto, ou com o supervisor, sei lá. E agora está na hora de botar o fulano. Amém, vamos trocar. Glória a Deus. Pastora, a irmã Marilda tá... Marilda Vargas, ela está aqui conosco no chat e está dizendo assim, Tito trabalhava voluntariamente. É isso aí, irmã Marilda. Esse deve ser o sentimento, né, pastor? Que deve mover o coração. Eu não sei como é que nós somos de horário, mas que tema aí não é fácil, hein? Temos 19 minutos. Tá, vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 9. Irmã, a nossa leitora Mor. Irmãos, esse capítulo todo ele é rico. Todo esse capítulo. Parece que eu vou falar uma coisa contrária do que eu estava falando. Não. Olha só como entra aí a abnegação, a chamada,
a liberdade. O apóstolo Paulo agora falando, ó, 1 Coríntios 9. Presta atenção. Não sou eu apóstolo? Olha o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Ele está dizendo, ó, não sou eu um apóstolo? Não sou livre? Eu não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Aleluia. Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Continuar? Pode ler. Esta é minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente? Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Ele está dizendo, ó, eu tenho direito, não é verdade? Eu tenho direito, inclusive, de levar uma esposa. Olha o que ele está falando. Como também os demais apóstolos e irmãos do Senhor e Cefas? Ou Pedro, né? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Olha o que ele está dizendo, irmão. Isso era para os obreiros. Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Não é verdade? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Claro, está falando para a igreja. Certamente que, por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? E mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Olha só. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Está falando lá dos levitas. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Olha só. Mas eu de nenhuma destas coisas Olha o que ele está usei. falando, ó. O que ele disse? Mas eu de nenhuma destas coisas usei. E não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se a... Irmão, do que é a chamada de Deus? E a pessoa fazer a coisa por amor, irmão. E como lembrou a irmã Tainê, que o pastor trabalha 24 horas por dia. Ah, pois é. Ah, mas tem o fulano lá. Irmão, não estou falando de fulano, de exceções. Eu estou falando do que é. A pessoa tem que fazer as coisas por amor. Por vocação. Aleluia. Com alegria para Deus. Por exemplo, desculpa, eu não sirvo para ser exemplo, irmão. Não sirvo mesmo. Eu vim aqui, até eu nem conhecia a irmã, nem sabia que ela... Até eu pensava que era uma pessoa bem mais velha, sério. Eu vim aqui, nem sabia que ia encontrar a irmã Camila. Eu vim com alegria. Glória a Deus. Com alegria, fiquei esperando lá um tempão, lá até... não foi fácil para mim. Eu vim com alegria, eu tô contente, eu tô alegre. Glória a Deus. Sabe, irmão, a pessoa fazer as coisas com má vontade, reclamando, murmurando, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está batendo bem. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Eu teria direito disso. Citou até lá o Antigo Testamento. Adiante. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas, se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Essa é a diferença. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como irmão, todo esse capítulo aí, impressionante esse capítulo aí. Pode continuar, só mais um pouquinho, já vou passar para a irmã. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus.
para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, Olha só. para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Tá, olha só, irmãos, qual era a visão do apóstolo Paulo? Era almas. Era almas. Ele mostrou, eu poderia ter direito, mas eu faço por amor, por abnegação, por vocação, por chamada. Então, assim, irmãos, até para não tomar o tempo, se você vê uma pessoa reclamando, ai, agora essa pandemia, por que não organizaram melhor? Irmão, que é isso, irmão? Tu não depende de Deus assim. Você está dependendo da tua força. Então volta a trabalhar, irmão. Volta, pega qualquer coisa. Né? Mas a pessoa fazer a obra de Deus reclamando, se queixando, olha a diferença do apóstolo Paulo. Os levitas, sabe, os levitas, todas as tribos tinham direito de a terra foi dividida. A função de Josué foi o quê? Possuir a terra e reparti-la entre as tribos. A única tribo que ficou sem direito foi a tribo de Levi. O que Deus falou? Eu vou ser a vossa herança. A herança dos levitas era Deus. A herança de um obreiro é Deus. Glória a Deus. Do chamado, né? Não da pessoa que está ali aguardando alguma coisa, esperando um salário maior. Você vai ficar sempre sofrendo. Né? Vai ficar sempre sofrendo. Porque ele vai esperar um aumento, o dinheiro dele não vai dar, ele vai achar que é pouco. Mas quem confia em Deus... Eu vou dizer uma coisa para os irmãos assim, ó. Eu senti de ajudar um irmão. Um dia Deus falou comigo e eu comecei a ajudar esse homem. Nem sei da vida dele. E não conheço ele, né? E comecei a ajudar ele. Quando terminou aquele período que tinha no meu coração, eu digo, terminou. Deus falou comigo, não, mais tanto tempo. E eu fui ajudando. Deus me deu coisa assim, ó, que eu nem calculava, eu não esperava, não imaginava. Agora estava... Deus, irmão, a pessoa que é dizimista, a pessoa que é ofertante, fiel a Deus, e faz as coisas por amor, e ele é sensível à voz de Deus. Tem gente que quer receber. Ele quer receber, né? Mas ele não quer dar. Então, se tu for fiel a Deus, agora mesmo, não estou dizendo que eu sou lá tão fiel, eu ando na misericórdia de Deus, estragou na vida, né? Deus vai te abençoando. Estragou a nossa máquina de lavar lá, nós temos 2 máquinas. Aí levei um irmão lá, o irmão Givanildo, até a indicação da irmã Tainê. Chegou lá e uma estragou, a outra estava estragada há quase 6 anos. O homem olhou, apertou lá e botou uns negócios lá e ajeitou a outra, que ele nem trabalhava com aquela máquina. Deixou a máquina grandona funcionando e a outra também funcionando, não me cobrou nada. Meu Deus. Porque era um rolamento, numa apertou ali e a outra... Só a misericórdia de Deus, irmão. Então, assim, ó... Glória a Deus. Porque o irmão é bonzinho? Não, porque ele é um servo de Deus. E de alguma maneira Deus me abençoa também. Amém. Glória a Deus. Né? Então, a pessoa que vive na dependência de Deus, tu ganha muito mais, mas se tu esperar em Deus. Quantos já ganharam carro? Pastor Odil ganhou, como é que é o nome? Eu não sei como é que é o nome daquele... Aqueles que tem, tipo, uma casa. Pastor Odil ganhou. Eu não sei o nome, mas o senhor está se referindo ao carro dele, isso? Não, aquele é outro carro. Ah, tá. Motorhome? Motorhome, olha aí, quem sabe, hein? Motorhome, ele ganhou um motor. Isso aí tá muito mais de 100 mil, muito mais. Glória Ganhou, a Deus. tem gente que ganha casa, ganha terreno. Eu conheci um irmão que ganhou uma casa e terreno de 300 mil. Uma coisa que tu vai levar anos e anos trabalhando. Exatamente. Mas se a pessoa é fiel a Deus, tem gente que ganha celular, ganha carro. Agora, claro, vai ver se a pessoa, ele tá ali sendo fiel. Ele tá murmurando do pastor, tá murmurando da igreja. Sábado ele não vem orar, ele tem uma desculpa. Ser fiel na hora de dar o dízimo, ele esconde, dá um pouco. Entendeu? Agora, se tu for fiel, eu duvido que Deus não vai te abençoar. Amém. Pastor, nós podemos atualizar aqui os irmãos. Que maravilha esse programa de rádio. Pastor Silvio me ligando aqui, irmã. Tô no programa da Abraço, tem que convidar ele também, irmã. Glória a Deus. Fala, irmã, pode continuar.
Vou atualizar que os irmãos. Vamos lá, a irmã então. Camila pode me auxiliar. Irmã Camila, temos a Camila. irmã Duda Rodrigues. Duda? Glória Acho que a eu Deus, conheço a Duda. paz, hein? oração e união. Sim. Glória a Deus. A irmã Duda está nos ajudando aqui, dizendo para não esquecerem o like. Então, os irmãos A que Duda é ainda a não Duda? deixaram. Não, é uma outra irmã. Ah, não é a tua irmã? Não. Julie Melo, glória a Deus. Irmã Ivoneide, pastor. Olha Ah, aí, não, ó. Ivoneide, às vezes ela lembra dos pobres, né? Bênção de Deus. Ela colocou aqui, ó. Fernando Padilha, irmão Fernando Padilha, paz do Senhor. Maracaju. Maracaju, do glória Sul. a Deus. Maracaju. Isso. Maracaju. Irmã Maria Antunes, paz, oração e união, Deus na frente, glória a Deus, louvado o nome do Senhor. Elisandra Silva, paz, oração e união, Rolante. Maria Antunes de novo. Então, os nossos pastores são uma bênção de Deus. Saúde e graça para todos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria dizer Glória uma a Deus. coisa assim, ó. Eu não quero Grata. estimular irmãos a não trabalhar e não estudar. Eu, por misericórdia de Deus, eu sempre trabalhei na minha vida. Estudei, fiz faculdade, depois entrei licenciatura da URGS, tenho 2 cursos de teologia e outros cursos que eu tive, vários cursos que eu tenho, por misericórdia de Deus. Glória a né? Deus. De radialista também. Eu digo, e não, eu estou dizendo isso só para estimular os irmãos. Eu não sou nada. Mas então a pessoa não pode ficar parada. Mas agora, quando a pessoa é vocacionado, é chamado para obra missionária, um trabalho pastoral, Deus chamou ele, irmão, é Deus na frente, que as irmãs estão falando aqui. Amém. Glória a Deus. Deus vai na frente. A pessoa tem que confiar em Deus. Se a pessoa... Eu conheço pessoas que saíram do seu emprego. Saíram e depois ficaram murmurando. Irmão, não faz isso, irmão. Isso é um pecado. Enquanto não se cumpre a vocação, né, pastor? Né? Vive a vida normal. Vive a vida normal, estuda, Agora trabalha, tem uns né? que Isso é pegam... Eu pessoa. fiquei sabendo de umas moças num outro país aí, que elas resolveram... Não, vamos fazer o que Jesus mandou. Aí entraram água dentro, assim, morreram afogadas. Não vamos andar. Jesus andou sobre as águas, nós vamos andar também. Meu irmão, aí tá tentando a Deus. Existe um tempo, né, e um modo para todas Não, as tem coisas, a né? palavra rema. O que Jesus disse assim, ó, para Satanás? Nem só de pão viverá o homem. Ele não está dizendo que o homem não vai viver do pão. Ele está falando do corpo, anatômico, anatomia, Fisiológico. fisiologia. Eu sempre confundo com filosofia. Tá, vamos lá então. Então tem a parte anatômica, Fisiológica. fisiológico, né? Enfim. Ele estava se referindo a isso. Mas ele fala mais uma outra coisa, irmã Camila. Nem só de pão viverá o homem, está se referindo ao corpo físico, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esta palavra, no original grego, é a palavra rema, que é a palavra se tornar carne. Ele está falando em algo espiritual. Aleluia. Ele está falando em algo para o espírito do homem. Glória a Deus. Adelante. Amém. Vamos continuar saudando. Então, temos a irmã Érica Melo aqui. Glória a Deus. Paz, oração, união. Irmã Marilda de Portela, Tenente Portela. Irmã Esther Marinho, cooperadora ali da Escola Abraço, Ilha do Pavão. Irmão Marcos Leonardo, jovem aqui da sede. Léo. Irmão Jonathan Oliveira, glória a Deus. Qual é dos Jonathan? Tem mais de um Jonathan, né? Tem. Tem irmão Jonathan Oliveira, irmão Jonathan Saraiva, irmão Jonathan Salazar, é bastante Jonathan, né? Rapaz, igreja? agora até eu me perdi nos Jonas, velho. Irmã Marilda Vargas oferta muitas vezes pelo menos um lanche, né? Ofertar acho que pelo menos um lanche, entendi o que ela quis dizer. né? Mas é uma forma de nós honrarmos também, né? A Bíblia também nos ensina a fazer isso, né? Dar honra a quem merece. Ó, vou honra. dizer uma coisa para os irmãos assim, ó. Eu conheço pessoas que foram trabalhar por uma chamada de Deus. Eles nunca comeram tão bem e viveram tão bem como para o lugar onde é que eles foram trabalhar. Pessoas que foram até por interior trabalhar e depois resolveram voltar, se arrependeram, porque lá eles viviam muito bem. Os obreiros da nossa igreja, eu conheço boa parte deles. A grande maioria, se não dizer todos, eles eram
olha como eles eram antes. Eu conheço pessoas que viviam de aluguel. Tem casa própria, terreno deles, carro deles. Olha. Deus abençoa, né? Não, Deus abençoa. Só que não deve ser esse o Não, motivo, é né? que Pra nos Deus levar. abençoa. Eu não tinha nada. Nada vez nada. Deus teve muita misericórdia de mim. Então, os nossos obreiros, olha, se não disser todos, hein? Se pegar um por um deles e botar na frente, fizer uma entrevista, tu vai ver que todos melhoraram de vida. Glória a Deus. Isso, olha, é muito raro. Porque verdadeiramente tinham aquele sentimento, né? Deus abençoou. Vamos De fazer crer, voluntariamente vamos e por crer amor. nisso, né? Amém. Então, Deus abençoa. O irmão Jorge Wolff também está conosco, Não está na acredito. estrada. Na estrada, já E tá lá em escutando Maceió. o programa. O irmão Antônio Valdecir Prado, da área de Gravataí, também está conosco. Deus abençoe, irmão Antônio. Irmão Irmão Isael Jorge, também, Deus né? abençoe. O irmão Isael. Misael, a Segunda-feira, irmão Jorge está de volta. Segunda ou terça, eu acho. A Eunice Ferrari também está conosco. José Carlos Rodrigues, glória a Deus. Paz, oração e união. Dalva Loreto, irmã Rita de Cássia Cunha de Oliveira. Arielle Rodrigues. Edmilson Deus. Barros. A irmã Rita de Cássia Silva Prado, coordenadora da Escola A maioria das Partenon. Ritas são de Cássia, né? Pois é. Pois é, Mas interessante. gostaram A maioria da das Rita. composição. Rita de Cássia. Glória a Deus. 25 participantes na escuta. Glória Amém, a Deus. glória a Deus. Eu queria fazer depois uma entrevista com a irmã Camila. Irmã Camila, qual é meu o que tu Deus. pensa do teu futuro, irmã Camila? Te formou? Tá estudando? O Me formando que vem. que tu tá fazendo? Administração. Ah, e a irmã é formada, né? Sim, acabei de me formar, pastor. Tá brincando, te formou onde? Eu na Uniaselv. Tu é pedagoga? Pedagoga. Uma Graças jovem, hein? Jovem pedagoga. Eu Glória não a conhecia, Deus. não conhecia ela, falando sério. É? Não o senhor não conhecia. lembra, pastor? Eu falei com o senhor algumas vezes ali no culto, pelo menos eu falei, né? É mesmo? Antes eu não me lembro de ter Nem me falado. lembro. Amém, nós Tanta estamos gente com... na igreja. Bah. Pastor, o senhor tinha que vir outros programas, pastor. Ficaram ali, quantas perguntas ali, irmã Ah, já Camila? tá Meu Deus do terminando? céu. Nós Ficaram temos, as acho que perguntas. 1 minuto agora, pastor. Tá Que a Só gente dá nem tempo. começou. Nem começamos, pastor. Não dá, pastor. Eu queria citar ainda, que não deu tempo de nós falarmos. Essa questão é muito importante. De Efésios capítulo 4, versículo 11. Sobre os ministérios. Ministério apostólico, profético, evangelístico, apostólico, profético, evangelístico, pastor e mestre. Eu creio que são esses, né? É, creio que sim. Doutor, mestre. Então, assim, eu gostaria de falar um dia, se Deus nos der a oportunidade, sobre a diferença de cada ministério. E como as pessoas, infelizmente, estão confundindo muito alguns ministérios e usando para proveito próprio. E infelizmente. Pastor, olha ali, ó, tá se levantando uma hashtag ali. Parte 2, Parte na dois. próxima folga Quem do Na falou? pastor. próxima Folga? folga ali, ó, pastor. Eles querem ser a Calma, próxima vocês folga. querem terminar. Então, se você quiser Quem é parte 2, pode colocar parte 2 no Quem chat. é que falou que isso aí para chama mim o depois pastor. ter com ele? Irmã Elisandra Ah, Silva. não, isso é uma benção. Glória a Deus. Quem é Olha, Elisandra? olha, irmã Elisandra, da onde a senhora é, irmã Elisandra? De Porto Alegre mesmo? Elisandra não me é estranho. Será que não é Elisandra que tá para casar? Será que não é ela? Camila, a irmã Tainê O tá coronel, sofrendo hein? ali. O coronel ainda. Olha, irmão Paulo. Será que é ela? Não sei. Vamos ver. É a noiva! Será que é a Elisandra? Ó, a irmã Tainê vai nos ajudar. Hã? Ah, da Da Cuca! Cuca. Ah, não, essa aí já é casada, tem filho muito bonito, conheci o esposo dela. Não é a mesma, não é a Amém. mesma. Não é a mesma. Muito bem. Glória a Amém. Então Deus. vamos Vamos esperar fazer pra então aqui. próxima Não, eu ia fazer uma brincadeira com a irmã Elisandra, eu não vou fazer, não. Eu venho, mas traz a Cuca e o suco. Vamos orar Glória a então, Deus. pastor. Vamos Que o orar, nosso então. tempo Muito obrigado findou. pelo convite, E irmã. vamos Preparar Você é uma uma- outra folga aí, senhora. Vocês duas são duas jovens muito talentosas. Deus abençoe Senhor, vocês. glória a Deus. Uma tá Ó. casando, a outra não sei, quase, não sei. Silêncio. Não, No pastor. estúdio. Vamos Não, eu orar. sei, tu me falou antes. Vamos orar. Ela tinha dito pra mim, ora por mim, pastor. Eu entrego, aqui eu entrego. Não tem.
Vamos orar então, irmãos. Ela quer mudar de assunto. Glória a Deus. Senhor Jesus, Aleluia. graças te damos, Senhor, por esta programação, Oh, Deus. Jesus, te Que teu nome, louvamos. Senhor, em nome de Jesus Pela Cristo, sua seja bondade, glorificado, sua Senhor. bondade, sua Aleluia, misericórdia. sempre, Deus. Obrigada pela vida do pastor. Deus que está aqui, Senhor, que contribuiu conosco nesta tarde. Com certeza, Senhor, nos ensinou, Senhor, Abençoa jovem, teus Senhor, filhos, futuros obreiros, abençoa tuas filhas. futuros pastores, Dá Senhor, que vitória, são do dá teu coração, vitória. Senhor, e até mesmo aqueles que já são, Deus. Abençoa a tua igreja, o teu povo, Senhor, abençoa a irmã Camila, cada irmão, Senhor, que estava, Senhor, videologado conosco nesta tarde, Deus. Nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz, oração e união. Irmã, muito obrigado pelo convite, muito obrigado. Deus abençoe você e seus sua familiares. disponibilidade. Pai, tu me amas, meu pai, tu me